Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, a todos que nos acompanham, que nos ouvem através da Rádio Fraternal e aqueles que nos acompanham, que nos assistem pela TV Fraternal e pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Mais uma vez, iniciando o Evangelho semanal, hoje, quarta-feira, passando que o tema de hoje será o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, item 7, a paciência. Como a gente costuma sempre passar para todos, porque sempre é possível que tem pessoas que estão iniciando ou nos assistindo e ouvindo pela primeira vez. Nós fazemos o Evangelho, realizamos o Evangelho toda a quarta-feira, às 20 horas. Nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo de Kardec. Nosso intuito e o intuito da Fraternal é tão e somente a divulgação da doutrina espírita. Para que isso aconteça, nós sempre pedimos que aqueles que nos acompanham, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que acompanham as nossas páginas, nossas matérias, que divulguem em suas redes sociais todo este trabalho. É o trabalho do nosso querido Mestre, do nosso Cristo. A doutrina é o nosso aconchego, é o nosso amparo, é aquilo que nos conforta, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos levanta. Então, os ensinamentos do Mestre contidos na doutrina estão para nos ajudar. E esse é o nosso grande intuito, é fazer com que esses ensinamentos, com que este benefício possa chegar ao maior número possível de pessoas, que possa tocar o coração daqueles que hoje se encontram em perturbações, se encontram desolados, necessitados, perturbados. Então, quando nós fazemos esse compartilhamento do Evangelho, nós estamos dando muitas vezes uma porta, uma janela para que essas pessoas possam abrir e sair daquela clausura que elas se encontram. Por isso nós sempre insistimos que nos ajudem a fazer esta divulgação da doutrina. A Fraternal, Rádio Fraternal, TV Fraternal está em todas as mídias sociais para que vocês possam nos seguir. O roteiro do Evangelho, para aqueles que queiram saber, para aqueles que queiram realizar em outros dias, para que possam até mesmo aprender, ele se encontra na página da Fraternal, no item Evangelho no Lar. Ali você tem todo o roteiro, você tem todo o passo a passo, como realizar o Evangelho na sua casa. Nós sempre recomendamos e utilizamos a água. Então nós colocamos sempre um jarro de água, e você em sua casa pode colocar um jarro, pode colocar um copo de água, para que ela possa, durante o Evangelho, ser fluidificada. Nós sabemos que nós não estamos aqui sozinhos, como vocês também não estão sozinhos em vossas casas. Podem até estar sozinhos fisicamente, mas tenha certeza que existe uma legião de benfeitores que estão contigo neste momento tão importante. E esses benfeitores vão fluidificar essa água para que você possa utilizá-la após o Evangelho ou até mesmo no decurso de toda a semana. Hoje quem fará a condução do Evangelho sou eu sou o Ricardo. Quem fará a prece inicial será a Márcia, do meu lado esquerdo. A leitura será feita pela Rosângela, do meu lado direito. As vibrações pelo Paulo,
à esquerda, e a prece final pelo William à minha direita. Então, vamos então dar início ao nosso evangelho de hoje, com a prece inicial. Nós vamos agradecendo a todos a esse momento e a essa oportunidade, agradecendo a falange do Evangelho no Lar pela presença e pedindo a sua luz e a sua iluminação nas nossas palavras e na condução disso. Que nós possamos levar a todos, em todos os lares, palavras de amor e de carinho. Vamos dar por aberto esse momento de luz e de amor. Para isso, vamos fazer a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos a todos, que assim seja. Apenas reiterando, então, hoje, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a paciência, item 7. Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A paciência, por um espírito amigo. Havre, 1862. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham do que o acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Talvez um dos exercícios mais difíceis para que nós possamos praticar. Falar sobre paciência é falar sobre o amor pelo próximo, o amor que o Cristo a todo instante, em todas as suas lições, tenta nos mostrar. Porque para que nós possamos praticar essa paciência, muitas vezes nós precisamos esquecer de nós, esquecer daquilo que nós carregamos, esquecer daquilo que nós muitas vezes achamos que é o correto. Porque
A paciência ela tem muito a ver com nós aceitarmos que somos pessoas diferentes, que temos opiniões diferentes. Nós vivemos em locais diferentes, nós vemos de famílias diferentes, com ensinamentos diferentes, e nós sabemos que pela lei da reencarnação nós também estamos em estágios diferentes de evolução. Então, falar sobre paciência é falar sobre querer buscar nos modificar da maneira mais profunda. Querer aceitarmos as nossas diferenças e as diferenças de nossos irmãos. É não retrucar uma ofensa, porque se nós formos praticar a paciência, e se nós formos praticar a lei do nosso Mestre, do nosso Cristo, muitas vezes as pessoas falam as coisas de uma maneira sem mesmo perceber aquilo que estão proferindo, aquilo que estão passando para fora. Ou as pessoas às vezes estão num momento de perturbação ou de desequilíbrio, e aquilo que para nós é uma ofensa, para essa pessoa, ela sequer sabe aquilo que ela disse. Mas aquilo muitas vezes nos machuca muito, porque nós temos o nosso orgulho ainda muito exacerbado, nós temos ainda o nosso orgulho ainda muito latente. E a paciência, ela vem justamente combater esse orgulho que está dentro de nós. Porque quando que nós somos pacientes, nós estamos deixando de ser orgulhosos. Porque nós sempre vamos refletir que muitas vezes a pessoa ou a situação que se mostra, ela está ocorrendo, mas muitas vezes sem motivo. Não é algo intencional. Não é uma provocação, é apenas uma situação que vai passar. Nosso mestre sempre fala, Chico sempre fala, tudo passa, tudo passará. Mas muitas vezes a gente se prende em algumas situações e não quer que isso aí passe enquanto que nós não demos o troco daquilo que nos foi passado. Então, a paciência talvez é o mais difícil de a gente conseguir alcançar, mas tenho certeza que é o início. Quando nós nos tornamos pacientes, nós passamos a nos tornar equilibrados. E quando nós nos tornamos equilibrados e nós passamos a ver o nosso irmão como um verdadeiro irmão realmente que precisa de amor, de carinho, de compreensão, a pessoa muitas vezes pode falar o que quer que ela seja, ela pode até tentar nos ofender, mas isso não vai nos tocar, porque isso não está dentro de nós. Aquilo que não nos serve, aquilo que não nos é proveitoso, nós simplesmente devemos ignorar. É assim que a gente consegue não acumular os erros, não acumular as diferenças que nós criamos nessa nossa vida. Nem tudo vem de vidas anteriores. Muitas coisas nós criamos e depois vamos nos lamentar ou vamos justificar talvez que aquele irmão, aquela situação, aquela pessoa da qual eu tenho uma certa animosidade é algo que de repente eu venho carregando de épocas anteriores, e não é. Às vezes, de uma bobeira, de uma bobagem, nós criamos uma animosidade que não seria necessária se nós estivéssemos realmente preparados para não criar aquela situação. Então, tudo vai do nosso equilíbrio.
E o nosso equilíbrio, ele parte do momento que nós passamos a ter paciência com tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, eu abro para a mesa os comentários. Boa noite. O tema de hoje, ele tem 3 pontos que eu acho que são interessantes a gente aqui abordar com vocês, que são ensinamentos. O primeiro nos fala a respeito da dor. E o Evangelho é muito claro no sentido da dor, né? Quando ele fala sobre a dor, porque em nenhum momento eu faço uma reflexão quando eu estou alegre, feliz. Dificilmente quando eu estou numa comemoração, eu consigo fazer uma reflexão a respeito dos meus atos e das minhas condutas. E aqui o Evangelho nos fala que é com a dor que temos a grande oportunidade de fazer uma reflexão a respeito daquilo que estamos praticando, daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos pensando. Muitas vezes a gente diz assim, não, mas por que tanta dor? Porque a dor tem uma consequência muito longa, não talvez nessa vida, mas a gente tem que pensar na vida espiritual. A dor é um refazimento do espírito, é uma oportunidade que nós damos ao nosso espírito de realmente acumular coisas positivas. Mas é muito difícil a gente realmente se lembrar, nesses momentos de dor, de tudo isso que nós estamos falando. Por isso, né, estamos aqui, né, passando por tudo, e ao mesmo tempo estamos tendo a oportunidade de fazer reflexões. Então a dor, em muitos casos, ela é necessária? Sim, ela é necessária pelo nosso não aperfeiçoamento moral, porque a nossa moral ainda é muito baixa. Aqui fala também da paciência. A paciência é uma caridade. E, de fato, ela é uma caridade, né? O Evangelho nos diz muito claro sobre isso. É uma caridade muito complicada, né? E até certo ponto, ela é mais penosa, como diz aqui, né? Por quê? Porque ela é muito mais meritória. Ela te dá a oportunidade de você realmente perdoar ou ser paciente com aqueles que estão no seu caminho. Jesus nos ensinou que o perdão, ele sempre vai ser necessário. Se você não perdoa, dificilmente você tem caridade. Mas aqui cabe uma reflexão que a gente falou aqui a respeito. Ok, eu perdoo as pessoas. Ok, e as pessoas me perdoam? Sempre nós vamos colocar dessa maneira, né? Como se a gente fosse puros de coração, puros completamente, né, em espírito, para que a gente pudesse questionar se de fato nós estamos perdoando as pessoas. E não esqueçamos aqui, que aqui é colocado que essas pessoas são os instrumentos sagrados que são colocados na nossa vida, no nosso caminho, para testarem a nossa paciência. Se eu perguntar aqui para vocês, vocês lembram de alguém que está no seu caminho testando a sua paciência? Lembraria de alguém? Eu posso lembrar de 10, 15, 20 pessoas que estão no meu caminho testando a minha paciência. E como é que eu estou me saindo diante disso? Me coloco como vítima? Ou eu entendo que são pessoas necessárias para que realmente eu tenha o aprendizado necessário? E aqui, por final, para finalizar, aqui diz que o Cristo deve ser o nosso modelo. Interessante, né? Cristo é um modelo sofredor, se a gente entender a vida do Cristo, tudo que ele passou, mas também é um modelo de esperança. Então, se o Evangelho aqui nos diz, nesse capítulo da paciência, que devemos ter Cristo como nosso modelo, quem somos nós? Quem somos nós para dizer que Cristo não deve ser o nosso modelo? Claro que tem gente que vai dizer, não é o melhor exemplo para mim. Então, qual seria o exemplo para mim? Aí eu vou colocar alguns exemplos que, de fato, não tenham tanta cobrança, né? Porque nós não gostamos de ser cobrado e o Evangelho é, de fato, uma cobrança sistemática das nossas colocações e do nosso modo de vida. Portanto, eu acho que a paciência hoje, esse capítulo deve ser muito bem estudado por todos, mas deve ser seguido sempre ao pé da letra, né? Não importa que vai fazer com que a gente reflita que nós estamos errados, que nós somos egoístas, que nós somos maus. Não importa. Se você fizer essa reflexão a respeito, parabéns, você já está no caminho certo.
A paciência é a gente aprender também a se colocar no lugar do outro. Não somos perfeitos, ninguém é. Estamos aqui para aprender, evoluir, crescer. Ninguém é sozinho, nós dependemos do outro para essa evolução. E temos que ter essa humildade de aprender a nos colocar no lugar do outro. Vamos aprender a ter paciência, a ter calma, usando o amor ao próximo que Cristo nos ensinou. Como Paulinho disse, e como diz o texto, é o nosso modelo, as atitudes, a conduta dele, com aqueles mais humildes, com aqueles que não tinham uma condição de entender tudo que ele dizia, tudo que ele passava. Devagarinho, com paciência, ele foi deixando a lição do amor, da caridade, da humildade, mostrando o caminho a nós aqui, nesse planeta tão inferior ainda, com as mazelas, com os problemas que temos, mas foi com paciência que Jesus nos ensinou. Ele é o modelo. Hoje o Evangelho traz um aprendizado que, na minha opinião, é muito difícil. O texto deixa claro para que a gente seja paciente e sejamos cristãos. Particularmente, eu acho muito complexo e até um pouco arrogante nós, seres humanos, confirmar que realmente nós somos cristãos. Eu acho que nós não somos 100% cristãos. Nós estamos longe disso. Nós estamos praticando as lições, os ensinamentos que Jesus nos deixou. A cada dia a gente se depara com situações de tribulações, com as pessoas com quem a gente convive. E a paciência é o exercício do amor, como já foi colocado por todos. É muito difícil praticar o amor. Quando o ser humano é muito difícil. Quando a gente se encontra em pilares de calmaria, quando a gente está equilibrado espiritualmente, ou quando a gente está equilibrado materialmente, talvez a gente consiga exercer com um pouco mais de facilidade a paciência, que é o amor. Mas, ao contrário, quando a gente está passando por momentos difíceis, que todo mundo passa dia a dia, não existe quem não passe por dificuldades, seja quais forem, a gente tem que pensar, orar muito. Porque a gente pode ferir o nosso irmão com uma palavra, com um olhar. E isso acontece todo dia. Ser manso e pacífico é complicado, mas nós temos que praticar. Nós já falamos aqui nessa mesa, em outras oportunidades, de outros evangelhos, que a coisa mais difícil é praticar o amor. E é verdade. A gente pratica o relacionamento com as pessoas de uma forma, às vezes, descompensada, porque às vezes coloca peso maior onde não deve pôr. E isso é difícil. Então, eu acho que a lição de sermos cristãos é uma atividade que tem que ser contínua, diária, a cada momento. Nós temos que orar e pedir a Jesus e a Deus que nos ilumine, que a gente consiga praticar a paciência todos os dias, minutos da nossa vida e respeitar cada um como a gente gostaria de ser respeitado. Essa é o que eu tenho
minha colocação para hoje. Então, isto feito, nós vamos partir agora para as nossas vibrações. E neste momento que nos encontramos, e você que também está nos ouvindo e nos vendo também, que possa lembrar de alguém necessitado dessas vibrações, não importa quem, não importa a sua religião, não importa a sua classe social, não importa o local. Pense nessa pessoa, para que ela possa também receber essas vibrações da noite. E assim, amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai Todo-Poderoso, sempre te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Pai, que as suas luzes, luzes de esperança, luzes de paz, possam chegar a todos os cantos do mundo. E que nesse momento em especial, nos locais onde a fome impera, as guerras também surgem e continuam. Que as suas luzes, Pai, possam chegar a todos os cantos do mundo, para todos aqueles que nesse momento necessitam desta vibração amorosa, vibração pura, vibração da mais pureza existente hoje no universo. Que as suas vibrações, que essas vibrações desta noite possam ir também para todos os hospitais. Não importamos quem está nesse hospital, mas que todos possam receber essas vibrações. Não podemos também deixar que essas vibrações, Pai, assim como somos cristãos, ou tentamos ser cristãos, cheguem também às inúmeras prisões deste planeta. Não só prisões de pessoas físicas, mas também grandes prisioneiros que se encontram hoje na espiritualidade, pela sua conduta, a quem não devemos recriminar, porque também iremos passar por isso. Mas que essas vibrações também cheguem a esses nossos irmãos que se encontram nesses grandes labirintos da escuridão, à espera de uma luz, para poder se agarrar e seguir exatamente na sua evolução. Que essas vibrações, Pai, cheguem a todas as creches, todas as escolas da vida, as escolas do aprendizado espiritual. Que cheguem também àqueles que se julgam conhecedores da doutrina do Cristo, principalmente. Que essas mentes sejam clareadas para que possam de fato passar a verdadeira mensagem do Cristo, a verdadeira mensagem do Cristo, que é o amor incondicional e o amor sem cobrança, e o amor sem exigência. Que essas vibrações desta noite, Pai, cheguem todas as crianças do universo, crianças estas que serão reflexos exatamente daquilo que ensinamos. Que essas vibrações, Pai, cheguem àqueles que estão chegando ao mundo material e que assim possam exatamente já vir com esse dom divino da palavra do Cristo. E que essas vibrações também, Pai, não menos, possam chegar aos nossos lares, independente do seu lar, lares conturbados, lares desfeitos, lares hoje que necessitam exatamente dessas vibrações para uma reconciliação espiritual, reconciliação com aqueles que nós dizemos aqui que estão no nosso caminho, que fazem parte do nosso crescimento. E que essas vibrações também, Pai, possam estar sempre nas nossas famílias, principalmente também nesta casa, nesta pequena casa, que é o ambiente do Cristo, que é o ambiente da palavra do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Prece final. Mais uma vez, vamos agradecer a todos que aqui estiveram para nos auxiliar em mais esse Evangelho, nossos amigos espirituais. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade tão linda de poder estudar
os ensinamentos que Ele nos deixou. Vamos pedir para que Ele nos abençoe, nos oriente e, como o Evangelho de hoje disse, que sejamos cristãos, sempre cristãos. E com a oração que Ele nos ensinou, encerramos mais um Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Graças a Deus. E assim nós vamos encerrando o Evangelho desta noite, desta quarta-feira, agradecendo a todos que estiveram conosco e convidando para que possam visitar a nossa página fraternal.net.br, possam ali caminhar, navegar por ela, vocês encontrarão matérias, todas as matérias são trocadas, são colocadas matérias novas todos os dias, essa página é todo dia atualizada. Ali você encontra a matéria, você vai encontrar a rádio, caso você queira escutar a rádio por ali, vai ter o ícone para você poder ouvir a Rádio Fraternal, como também tem o acesso para a TV Fraternal também pela página. Convidamos e pedimos que curtam as nossas matérias, visitem nossos vídeos, assistam, compartilhem. E como eu disse de início, o nosso propósito é tão e somente o único de poder propagar essa doutrina tão querida, que tanto nos ajuda, que tanto nos fortalece, que é a doutrina do nosso querido Mestre, o nosso querido Cristo. Que possam todos ter uma ótima semana, uma semana abençoada e produtiva, e que possamos, na próxima quarta-feira, estarmos juntos novamente. Fiquem com Deus e até lá. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.